surgimento da filosofia na Grécia Antiga, a passagem do pensamento mítico para o filosófico científico. Bem, quando nós buscamos caracterizar a filosofia, um dos modos mais simples e que causa menos polêmica é o modo de caracterizá-la por meio da sua história. Então disse o seguinte: filosofia é uma forma de pensamento que nasceu na Grécia Antiga por volta do século VI, século VIII, século VI a.C. Você dizer isso é uma forma simples de se caracterizar a filosofia. Quanto a isso, não existe muita discussão. É uma unanimidade dizer que a filosofia nasceu na Grécia Antiga por volta dos séculos VIII e VI a.C. Existe uma divergência quanto ao tempo, mas quanto à localidade, isso é unanimidade. A filosofia se iniciou na Grécia. Na verdade, a primeira pessoa, a afirmar isso, que a filosofia nasceu na Grécia, e inclusive a indicar quem seria o primeiro filósofo, a primeira pessoa que fez isso foi Aristóteles. Ele fez isso no seu livro 1 da Metafísica. Inclusive, caso eu já tenha narrado esse livro, o livro 1 da Metafísica de Aristóteles, ele vai estar disponível no card que está aparecendo aqui em cima do vídeo, e se você quiser ouvir a narração completa desse livro 1 da Metafísica de Aristóteles, você pode, bastando clicar no card. Mas enfim, Aristóteles foi o primeiro a afirmar que a filosofia nasceu na Grécia e inclusive indicou Tales de Mileto como sendo o primeiro filósofo. Isso está presente no livro 1 da Metafísica de Aristóteles. Mas muito bem, eu disse para você, né, que a filosofia surgiu na Grécia, né, por volta dos séculos VIII ou VI a.C., entre esses séculos. Disse também que Aristóteles foi o primeiro a afirmar isso e inclusive foi ele quem indicou Tales de Mileto como sendo o primeiro filósofo. Mas afinal de contas, o que nos leva a acreditar nisso? O que nos leva a crer que realmente a filosofia nasceu em um lugar tão definido, tão específico, que é aquela região da Grécia, e em um determinado tempo também tão específico, né, entre os séculos... Não tão específico assim, né, porque existe divergência quanto aos séculos. Mas o que nos leva a crer que a filosofia nasce ali, né, naquela localidade, por volta daquele período, daquele tempo. Pois é possível que antes desse período, antes desse tempo, antes do surgimento da filosofia, ninguém pensava antes de Tales, ninguém pensava antes do surgimento da filosofia. Bem, a questão não é essa, é claro que todo mundo pensava. Mas se as pessoas pensavam antes de Tales, se as pessoas pensavam antes do surgimento da filosofia, o que faz com que esse pensamento de Tales, com que essa forma de pensar, inaugurado por Tales, venha a ser considerada como um marco inicial, venha a ser considerado, esse modo de pensar, como sendo um divisor de águas, como sendo um marco inicial para o surgimento da filosofia? O que existe de especial nesse pensamento surgido com Tales? Eu vou te explicar por que se considera isso. Por que é que esse pensamento é considerado diferente daquilo que o precedeu? Por que a forma de pensar que precedeu a filosofia é considerada diferente? E por que a filosofia é considerada como uma inovação para o seu tempo? Como um novo modo de pensar? A verdade é que os diferentes povos da antiguidade, todos eles tinham os seus modos de interpretar o mundo, os seus modos de pensar o mundo, de pensar aquilo que os rodeava. Então todos os povos, assírios, babilônios, os chineses, indianos, egípcios, os persas, os hebreus, todos os povos antigos, os povos da antiguidade, eles tinham o seu modo de interpretar o mundo. A questão é que antes do pensamento inaugurado por Tales de Mileto, os povos interpretavam o mundo a partir de coisas que supostamente estariam além do mundo, ou seja, eles pautavam pelo sobrenatural para explicar os fenômenos naturais. É claro que todas as pessoas, todos os indivíduos, eles estavam diante praticamente dos mesmos fenômenos naturais, né? Nascer do sol, pôr do sol, um vento, uma brisa que bate, etc, etc. Todos os fenômenos naturais. E o ser humano busca explicar esses fenômenos desde que ele se tornou um ser racional. A questão é que antes do surgimento da filosofia, os povos interpretavam a natureza não a partir dessa razão que eles detinham, mas sim a partir de mitos, alegorias, contos, fábulas, histórias, a partir daquilo que eles julgavam ser sobrenatural e não pertencente a esse mundo. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que antes da filosofia, a forma de pensar o mundo se pautava pela mitologia. A mitologia é a forma de pensamento que precede a filosofia. A filosofia é uma forma de interpretar o mundo pautada na razão, enquanto que a mitologia é uma forma de interpretar o mundo baseado em histórias que fazem parte da cultura de um povo. Então, um determinado povo tem uma determinada cultura. Nessa cultura estão embutidas inúmeras histórias, inúmeras alegorias, que podem ser verdade, podem não ser, podem ter fundos de verdades ou não. A mitologia, a linguagem mitológica, as histórias, os mitos, não necessariamente são falsos, né? Eles podem até ter fundos de verdade. Mas a diferença na interpretação do mundo pela mitologia e pela filosofia é bem grande. Por quê? Quando você interpreta o mundo de acordo com a mitologia, você simplesmente se torna um gado. Ou seja, você não questiona nada por meio da razão. Alguém te contou uma historinha, essa historinha está na mente
da sociedade que você vive, né? As pessoas acreditam nisso, aquele povo ao qual você pertence acredita nessa historinha que vem sendo passada de geração em geração, e você simplesmente aceita e não questiona racionalmente. Já o modo de interpretar o mundo de acordo com a filosofia, ele é pautado na razão. E por ser pautado na razão, ele pressupõe necessariamente uma dúvida, uma crítica, uma reflexão acerca daquilo, para ver, de acordo com a sua razão, se aquilo possui chances de ser verídico ou não. Então, no mínimo, o filósofo tem que questionar qualquer coisa que chega até ele. Já aquele que se pauta pela mitologia, não, ele simplesmente aceita. Essa era a diferença do pensamento que precedeu a filosofia. Todos os povos pensavam, sim, pensavam, mas a questão é que, a partir do pensamento inaugurado por Tales de Mileto, as pessoas passam a utilizar a razão para interpretar o mundo não a partir mais daquilo que é sobrenatural, daquilo que não faz parte do mundo. Eles pararam e pensaram assim, peraí, o mundo pode ser interpretado de acordo com o próprio mundo. Eu não preciso apelar para alguma historinha, eu não preciso apelar para aquilo que está fora do mundo para explicar esse mundo. O mundo explica a si mesmo. Eu tenho que fazer algumas considerações sobre a mitologia aqui. Eu vou exemplificar a diferença entre o pensamento mitológico e o pensamento filosófico. Existem alguns mitos que estão presentes na nossa cultura, na cultura brasileira. Você deve conhecer boa parte deles, como Curupira, Saci, Boitatá, essas coisas assim. O Saci, se uma pessoa buscar interpretar qualquer fenômeno à sua volta a partir desses mitos, a partir dessas fábulas, tá? Por causa do Saci, não sei o quê, essa interpretação, essa forma de interpretar o mundo seria uma interpretação mitológica. Por exemplo, tem algumas lendas que dizem que o Saci, quando a pessoa tá andando a cavalo, ou não sei se é quando tá andando ou se é quando o cavalo tá parado, sei lá, o Saci vai lá e amarra a crina do cavalo, né? Aí só pra dar trabalho pro dono depois. Tem umas lendas que dizem isso. Quando a crina do cavalo aparece amarrada é porque o Saci foi lá e amarrou. Se você aceitar essa história de que o Saci foi lá e amarrou, o que vai acontecer? Essa forma de interpretar o mundo, um fenômeno que aconteceu à sua volta, vai ser uma forma de interpretação mitológica. O trabalho inicial do filósofo é questionar essa informação. Que história de Saci é essa? Que história é essa de Saci? Que Saci o quê? Daí o filósofo ele vai procurar os meios racionais de interpretar aquele fenômeno que está acontecendo para tentar explicá-lo. Ele não vai simplesmente aceitar uma história, uma baboseira dessa, né? Outro exemplo. Na mitologia nórdica, era comum que os nórdicos acreditassem, por exemplo, que quando o mar estava muito agitado, né, era porque Thor estava do outro lado do oceano martelando uma bigorna, entende? Aí, tipo, por conta da força que ele fazia quando batia na bigorna, o mar se movimentava e não sei mais o que. Thor que é o deus do trovão, né, pra eles. Então, essa explicação acerca do movimento do oceano, né, da agitação do mar, essa é uma explicação mitológica, é uma explicação baseada em mito. É uma história que foi passada. Um conto que foi passado de geração em geração e está presente na mentalidade do povo. Qual seria uma explicação racional? Uma explicação filosófica, né? Uma explicação filosófica seria explicar, por exemplo, por meio da diferença na pressão atmosférica, etc. Uma explicação pautada na razão. A mitologia é também uma forma de interpretar a natureza. É uma forma de explicar os seus fenômenos. Então, a forma de explicar a natureza, a forma de explicar o real, a forma de explicar o mundo que precedeu a filosofia foi a mitologia. Então, nós temos mitologia, que precede a filosofia. Mas o que seria o mito? Bem, a palavra mito vem do grego mitos, e significa narração, conto, história, tá? Na verdade, etimologicamente falando, a palavra mito não significa necessariamente uma mentira, tá? Mito é sinônimo de narração, de história. Inclusive, muitas vezes, nos filósofos, a palavra mito é utilizada como sendo sinônimo de história real mesmo, que realmente aconteceu. A questão é que, hoje, né, popularmente, mito é conhecido como sendo sinônimo de fábula, de mentira, né, de história com E, né, de história fantasiosa, mentirosa. E às vezes também, em sentido figurado, o mito pode ser tomado como sinônimo de algo admirável, né? Algo incrível, né? Não sei quem é um mito, como sinônimo de algo admirável. Então, o mito é uma narração, é uma história, tá? É uma história, um conto. E a mitologia não é a mesma coisa que o mito, logicamente. São coisas diferentes. Na verdade, o mito está embutido na mitologia. Vejamos aqui no slide, olha só. O que é mitologia? Vamos ver a etimologia da palavra mitologia. A palavra mitologia vem da junção de duas palavras gregas. A primeira você já conhece, mitos, que significa o quê? Narrativa, história, conto, fábula, etc. E a segunda palavra é a palavra logos, que significa estudo, ciência ou palavra. Então você tem mitos, que significa narrativa, e logos, que significa estudo ou ciência. Logo, quando você junta mitos mais logos, você tem mitologia, que seria o quê? Logicamente, o estudo das narrativas, ou o estudo dos contos, o estudo das fábulas, o estudo das histórias, tá? Poderia ser definido dessa maneira. Os mitos fazem parte de uma tradição do povo, é uma tradição. Quem acredita em uma narrativa mitológica acredita justamente por isso, porque o mito é uma tradição do povo a que ele pertence. Então, por uma questão de identificação,
essa pessoa pode adotar o mito como sendo uma verdade, um modo válido de explicar a realidade. Os mitos são transmitidos principalmente de maneira oral, mas também podem ser transmitidos de outras formas, como por exemplo por meio da escrita. Você se lembra que eu disse agora há pouco que eu dei alguns exemplos a respeito do que viria a ser uma narrativa mítica e uma narrativa filosófica, né? Uma tentativa de explicar um determinado fenômeno de acordo com a mitologia ou de acordo com a filosofia, né? Falei lá da crina do cavalo, não sei mais o que. A questão é que, se uma pessoa buscasse explicar isso a partir de uma coisa que viesse da mente dela, ela inventasse lá na hora, tipo assim, se você andar em determinada velocidade, um monstro gigante de 7 cabeças, invisível, vai lá e amarra a crina do seu cavalo. Essa tentativa de explicação não seria uma tentativa de explicação mítica. Por que não seria? Porque o mito, como eu disse, ele faz parte da cultura, da tradição de um povo. Um indivíduo, ele não pode simplesmente criar uma narrativa mítica do nada, da mente dele, e aquilo ser considerado um mito. O mito, ele tem de estar presente na tradição de um povo. Se ele não estiver presente na tradição, se for fruto meramente da cabeça de uma pessoa, não é mito. Pode até ser que se torne mito, né? Por inúmeros fatores sociais, culturais e tal, pode ser que essa história pegue, sei lá, e futuramente se torne um mito. Mas se no momento em que a história é contada, essa história não estiver presente no imaginário popular, na tradição do povo, isso não é um mito, não é considerado mito. Nós temos os principais autores pelos quais nós podemos conhecer a mitologia grega, que são Homero e Hesíodo, né? Tanto Homero quanto Hesíodo, eles não criaram aquelas histórias da mitologia. Eles simplesmente compilaram aqueles mitos que eram populares entre o povo já conhecia aqueles mitos. Eles simplesmente compilaram, simplesmente escreveram aqueles mitos. Mas Homero não inventou os mitos da cabeça dele. Hesíodo não inventou os mitos da cabeça dele. Como eu disse, foi Aristóteles, né, que afirmou que Tales de Mileto foi o primeiro filósofo. O pensamento filosófico ele nasce como uma insatisfação em relação à interpretação mitológica. Para o filósofo, a mitologia ela é interessante, pode até ser interessante, porém é insatisfatória. A mitologia, o modo de interpretação do mundo a partir da mitologia, acarreta em um paradoxo. Quando você vai interpretar o mundo a partir da mitologia, você acaba dando de cara com um paradoxo. O paradoxo da interpretação mitológica da realidade é o seguinte. Você tem um fenômeno na realidade, certo? Você, enquanto ser humano, racional, quer interpretar esse fenômeno. Daí o que acontece? A mitologia te fornece o método para interpretar. A mitologia te joga de mão beijada aqui, ó, interpreta o mundo a partir disso. E aí você vai lá e aceita a explicação mitológica e interpreta aquele fenômeno que te cerca a partir desse modo interpretativo, a partir da mitologia. Mas a questão é a seguinte, o mito é sobrenatural. O mito está fora da realidade. O mito ele é sobrenatural. E por ser sobrenatural, você está explicando, está buscando interpretar um fenômeno que te cerca a partir de algo que não pode ser interpretado. O mito, a mitologia, as explicações mitológicas não podem ser interpretadas. Por exemplo, os deuses gregos lá. Na mitologia grega tem deus que nasce da coxa do outro, velho. Como que alguém nasce da coxa de outra pessoa? O mito é algo que está fora da compreensão humana. Você não consegue compreender aquele negócio, entendeu? Não é que não exista uma razão, uma certa razão embutida no mito. Eu acredito que sim exista, sabe? Existe uma certa razão embutida no mito. Mas ele não pode ser explicado, ele não pode ser compreendido em sua totalidade. Então esse é o paradoxo. Você busca compreender os fenômenos que te circundam a partir de algo que é incompreensível. Tá vendo que paradoxo, que coisa doida? Você tenta interpretar aquilo que te rodeia a partir daquilo que não pode ser interpretado. Você compreender aquilo que te cerca a partir daquilo que não pode ser compreendido. Qual é a consequência disso? A consequência desse paradoxo é você dar de cara com a inexplicabilidade, a impossibilidade de se conhecer. Você compreende o mundo a partir daquilo que é incompreensível e dá de cara com a incompreensibilidade. Ou seja, você começou sem compreender e terminou sem compreender de novo. No final das contas, você não está compreendendo nada, entendeu? É baseado justamente nisso, nesse paradoxo da compreensão. Eu vou chamar assim, paradoxo da compreensão. Isso não está em nenhum texto que eu estou lendo, eu estou inventando. Mas é baseado nesse paradoxo da compreensão que surge o quê? Surge a insatisfação. Se eu explico o mundo a partir da mitologia, eu caio no paradoxo, eu caio na incompreensão de todo jeito e por isso fico insatisfeito. Entende? Essa é a mentalidade do filósofo. Foi isso que ele pensou. Se eu explico o mundo a partir daquilo que é incompreensível, eu caio na incompreensibilidade de novo. Então isso não basta, isso não serve. Eu preciso de outra coisa, de outra forma de pensar, de outra forma de interpretar o mundo. E é baseado justamente nisso, que surge a filosofia. Que surge quem? Tales de Mileto. Que surge o primeiro filósofo do mundo. A primeira, pelo menos é considerado, claro, né? Que a gente tem, pelo menos que nós temos provas históricas acerca disso, né? Não, pode até ser que tenham surgido filósofos antes de Tales, mas nós não temos provas disso. E nós simplesmente aceitamos Tales como sendo o primeiro filósofo, porque Aristóteles disse, entende? Então, por uma questão de tradição filosófica, a gente fala, não, Tales é o primeiro filósofo, Tales foi o inaugurador do pensamento filosófico. Nós dizemos isso por uma questão de tradição, tá? Pode até ser que tenha surgido outros filósofos antes de Tales, mas nós não temos relatos disso. Se eventualmente nós descobrirmos algum
algum escrito antigo, né, que relate algum tipo de filosofia anterior a Tales, claro que Tales vai deixar de ser considerado como o primeiro filósofo. É baseado nisso, nessa insatisfação, que surge uma escola filosófica, a primeira delas, chamada Escola Jônica. Foi uma escola surgida na região da Jônia, lá na Grécia. Os filósofos da escola jônica, né, os filósofos da escola jônica, são chamados também de fisiólogos ou naturalistas. Por que fisiólogos ou naturalistas? Justamente por conta de que, baseado nessa insatisfação provocada por meio da interpretação mitológica do mundo, eles buscaram interpretar o mundo a partir do próprio mundo. Ou seja, buscaram interpretar o mundo natural a partir daquilo que também é natural, e não apelar para o sobrenatural, para aquilo que é incompreensível, para aquilo que não pode ser devidamente explicado e interpretado. Eles chamavam esse mundo natural de physis do grego. Por isso, por conta deles chamarem o mundo natural de physis e interpretarem o mundo natural a partir dele mesmo, ou seja, interpretar a physis a partir da physis, o que acontecia? O que acontecia não. Por conta disso, tá? Por conta deles interpretarem o mundo natural a partir da physis, eles são chamados também de fisiólogos, né? Porque eles interpretavam o que? A physis. E eles também podem ser chamados de naturalistas. Por quê? Porque a physis é o mundo natural. Então, por conta deles interpretarem o mundo natural a partir do mundo natural, nós podemos chamá-los de naturalistas. Essa é a escola naturalista, escola fisiológica ou escola cosmológica também, ela pode ser chamada assim, se não me engano, acho que cosmológica, e escola jônica, tem esses vários nomes. Quando você chama de escola jônica, quando nós falamos de escola jônica, nós estamos nos referindo à região em que ela surgiu na Jônia, tá? Lá na Grécia, na região da Jônia, da escola jônica. Quando nós chamamos de fisiológica, né? Escola fisiológica, nós estamos fazendo referência à physis, que é o quê? É o mundo natural. E quando nós chamamos dessa escola de naturalista, nós estamos nos referindo ao quê? Ao mundo natural também. E quando nós chamamos essa primeira escola filosófica que surgiu da Jônia de escola cosmológica, nós estamos nos referindo ao cosmos. Cosmos, em grego, pode significar a ordem do universo ou o próprio universo em si, tá? Então, ou seja, em todos os casos, nós estamos nos referindo a esse novo modo de interpretar o mundo, né? O modo de se interpretar aquilo que rodeia o indivíduo. Esse modo de interpretar o mundo a partir do próprio mundo. Interpretar aquilo que é natural a partir daquilo que é natural. Interpretar a physis a partir da physis, tá? Então, essa primeira escola filosófica que surge pode ser chamada de diferentes modos, desses 4 diferentes modos. Escola jônica, por conta da região, escola fisiológica, escola naturalista ou escola cosmológica. O próprio Tales de Mileto, inclusive, faz parte dessa escola jônica. A partir do nascimento da filosofia, os pensadores passam a não estar mais limitados por aquele paradoxo do qual nós falamos, né? O paradoxo da incompreensão, que eu chamei assim. Eu vou fazer agora uma contextualização histórica, social, política, econômica, uma breve contextualização a respeito do cenário em que a filosofia surgiu. O que possibilitou o surgimento desse pensamento, dessa forma de entender o mundo? Para isso eu tenho que falar um pouco de história. Geralmente quando nós começamos a aprender sobre a história da Grécia, nós já começamos lá na frente, assim. Nós já começamos depois da invasão dórica, depois que já foram formadas todas as cidades-estado, né? A gente já começa a estudar a partir de quê? Atenas versus Esparta, né? A gente já começa a falar das polis, não sei o que era independência politicamente, economicamente também, não sei o que a Grécia não tinha um estado unificado, mas eram cidades-estado. É a partir daí que nós começamos a estudar a Grécia, né, no ensino médio. Acontece que a Grécia não se inicia aí, né? Na verdade, a Grécia, ela tem uma longa história antes de chegar até as cidades-estado. Antes da Grécia ser composta por cidades-estado, da forma como nós conhecemos, né? Esparta, Atenas, Tebas. Antes disso, a Grécia ela era dominada pela civilização micênica. Lá por volta dos anos 2000 a.C., povos indo-europeus invadiram a Grécia. Esses povos que invadiram a Grécia eram os micênicos, o que nós chamamos de micênicos hoje. Claro que eles não se chamavam assim. Nós chamamos de micênicos por quê? Porque essa civilização que vivia lá na região da Grécia tinha uma cidade muito importante, muito grande, que era um dos centros regionais, um dos centros comerciais, centros econômicos. Essa cidade se chamava Micenas. Por conta da cidade principal dos micênicos se chamar Micenas, né? Então nós chamamos essa civilização de micênica, mas não quer dizer que ela se chamava assim. Mas como os gregos, eles não se chamavam de gregos, né? Mas a questão não é essa, O que você tem que lembrar é o seguinte: antes do surgimento das polis, prevalecia a civilização micênica na Grécia. A civilização micênica tinha uma estrutura baseada em uma monarquia divina, e também numa aristocracia militar. Então quem exercia o poder político durante a civilização micênica, tá? Quem exercia o poder político eram os sacerdotes, porque eles tinham uma monarquia divina, e os militares, né? Porque eles também se baseavam numa aristocracia militar. Então sacerdotes e militares exerciam o poder antes do surgimento da filosofia, durante a civilização micênica, antes do surgimento daquelas polis, tá? Que nós conhecemos, que nós aprendemos no ensino médio. Tebas, Atenas, Esparta, como eu disse os exemplos. O que aconteceu é que essa civilização micênica que dominava a região da Grécia, ela caiu. E no lugar dela vieram outros povos.
E ela caiu, a civilização micênica, por mão dos dóricos, tá? Dos povos da região da Dória. Os dóricos dominaram, derrubaram a civilização micênica. Após essa derrubada da civilização micênica pelos dóricos, começa o surgimento das cidades-estado. Então, resumindo até aqui, civilização micênica antes, monarquia e aristocracia militar. Monarquia divina, com o papel dos sacerdotes, e aristocracia militar. A civilização micênica cai, os dórios invadem, começa o surgimento das cidades-estado. Com o surgimento das cidades-estado, após a invasão dórica e após a queda da civilização micênica, o povo passa a ter uma maior participação na política. A política não fica mais restrita apenas aos sacerdotes. Com essa maior participação do povo, ocorre uma secularização da sociedade. A sociedade deixa de ter tanto apego à religião quanto tinha anteriormente. Secularizar é desapegar da religião. Isso é secularizar. Resumindo tudo, civilização micênica precedeu a grega. Os dóricos invadem, surgem as cidades-estado. Com o surgimento das cidades-estado, a política passa a ter maior participação popular e não fica restrita apenas aos sacerdotes. E aí o que acontece? Uma secularização da sociedade. E o que é secularizar é desapegar da religião. A religião, após o surgimento da cidade-estado, ela vai tendo o seu papel reduzido. Eu não estou dizendo que ela perde o seu papel. Não estou dizendo que a religião não era forte. A religião era muito forte. Ela tinha um papel importantíssimo na sociedade grega. Eu estou dizendo que, em vista da civilização micênica, o papel da religião é reduzido. Também existe uma outra questão. Não só a questão política, religiosa, mas também a questão econômica. Na civilização micênica, a economia era agrária. Tá? Era uma economia agrária. Então, era pautada apenas em plantação. Só plantava. Agora, com o surgimento das cidades-estado, a economia deixa de ser essencialmente agrária e passa também a se pautar por meio do comércio, por meio de atividades mercantis, de relações mercantis. Essas atividades mercantis, o que elas provocam? Toda atividade comercial provoca choque de cultura. Se antes a economia era baseada essencialmente em plantação, agora nós temos uma economia mercantil, uma economia comercial. Com isso, o contato entre diferentes sociedades, entre diferentes civilizações, provoca um choque de mitos. As pessoas que acreditam em um determinado mito para explicar um determinado fenômeno, ao se depararem com outras civilizações que possuem outros mitos e explicam também o mesmo fenômeno por meio de outros mitos, esse choque mitológico também influencia sobremaneira o surgimento da filosofia. Então, primeiro, o contexto político da época, né? A queda da civilização micênica, surgimento das cidades-estado, participação popular na política, maior participação dos cidadãos, né? das pessoas. E depois também a mudança da economia. Se antes ela era estritamente agrária, né? Agora ela passa a ser comercial. E esse choque de mitos, esse choque mitológico, esse choque de culturas também influencia muito no surgimento dessa nova forma de pensar. Depois que eu fiz essa contextualização aqui para você, acerca do contexto político, contexto econômico, contexto social, que possibilitou o surgimento da filosofia, fica muito mais fácil entender por que Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo. Por quê? Não somente isso. Não fica apenas fácil entender porque Tales é o primeiro dos filósofos, mas também fica fácil de entender por que a filosofia surge em Mileto e não em Atenas. Quando nós falamos das artes gregas, do teatro, quando nós falamos até da filosofia grega mesmo, o que nos vem à mente? Qual cidade-estado nos vem à mente? A cidade de Atenas. Né? Ninguém lembra de Mileto. Quem é que lembra de Mileto? Pra falar a verdade, eu nunca nem estudei Mileto no ensino médio. A única vez que eu ouvi falar de Mileto foi em matemática, e não em filosofia. Quer dizer, filosofia não. E não em história. Tales de Mileto, Tales era o nome do filósofo. Mileto era a região a qual ele pertencia, né, onde ele vivia. Tales vivia em Mileto, por isso ele era chamado de Tales de Mileto. A cidade de Mileto ficava na região da Jônia, tá? É onde hoje fica a Turquia. É engraçado você imaginar que a filosofia não surge em Atenas, em Esparta, em Tebas, nessas cidades que nós mais conhecemos, e sim em Mileto, em Éfeso, né? Mileto e Éfeso, que eram cidades que ficavam na Jônia. Vou colocar o mapa para você dar uma olhada. Veja onde se encontra Atenas, Esparta e essas cidades que nós mais conhecemos, e onde fica a Jônia, né? Onde fica Mileto e Éfeso. Mileto era uma colônia grega, tá? Era uma colônia grega e ela era um importante porto comercial. Então, Mileto era um importantíssimo ponto de encontro durante esse período histórico das caravanas que vinham do Oriente. Então, as caravanas que vinham da Mesopotâmia, que vinham da Pérsia, que vinham até mesmo da Índia, da China. Essas caravanas, elas se encontravam onde? Se encontravam em Mileto. E daí o que acontecia? Nessas cidades, nessas colônias gregas da Jônia, né, Mileto, Éfeso e tal, por conta desse comércio, por conta dessas cidades serem pontos comerciais importantíssimos, as pessoas elas tinham contato com a cultura estrangeira, com os mitos das outras civilizações. Mas por que a filosofia surgiu na Jônia? Pelo seguinte motivo. A Jônia era uma região que abrigava inúmeras colônias gregas. Dentre essas colônias, nós tínhamos Mileto, Éfeso, por exemplo.
Essas colônias eram importantes portos comerciais, de transações comerciais. Inúmeras transações eram feitas nessas cidades. Essas culturas, elas viviam de forma harmoniosa entre si, tá? Existia uma harmonia entre essas culturas. A troca, ela era pacífica, harmoniosa. E isso foi possibilitado por quê? Por conta dos interesses comerciais das colônias gregas da região da Jônia. Mileto, Éfeso, tinham interesses comerciais nos povos, né, que vinham trazer mercadorias. E por conta disso, a população que vivia nessas cidades não podia enxotar as culturas diferentes, as culturas estrangeiras. Não, sai daqui com essa porcaria. Eu não quero saber dos seus mitos, eu não quero saber de nada que você tenha a dizer sobre a explicação do mundo. Então, por conta disso, por conta desse interesse comercial, isso facilitou uma convivência harmoniosa de diferentes culturas nessas colônias gregas que ficavam na Jônia. Entre essas culturas, como já disse e repeti, falei 1000 vezes, né? Uma dessas colônias era Mileto. Não foi somente a secularização da sociedade que provocou o surgimento da filosofia, que possibilitou, né, o surgimento da filosofia, mas também o choque entre mitos, o choque mitológico, como eu disse, e a relativização desses mitos. Né? Você pensa, olha, eu tenho esse modo de explicar o mundo, mas aquela pessoa interpreta do mesmo jeito? Peraí, quem tá certo e quem tá errado? Veja que existe uma relativização. É por isso que eu digo o seguinte, ó, vou até falar uma frase aqui. O mito só sobrevive em um ambiente de ignorância. É por tudo isso que a filosofia é inaugurada em Mileto, na região da Jônia. A escola jônica é considerada a primeira escola filosófica, e Tales de Mileto, que vivia nessa região da Jônia e fazia parte da escola jônica, é considerado o primeiro filósofo, inclusive por Aristóteles. Esses filósofos que surgem a partir de tudo isso que eu já te expliquei são chamados fisiólogos, né? São chamados naturalistas, também chamados pré-socráticos, né? Eles podem ser chamados de pré-socráticos, por quê? Porque eles vieram antes de Sócrates, né? Então, a partir de Sócrates, Sócrates funda a escola clássica, vamos dizer assim, né? A escola mais conhecida da filosofia. Aí vai ter aquele embate entre os sofistas e os socráticos, que você já deve ter ouvido falar, mas antes de Sócrates nós temos os pré-socráticos. E esses pré-socráticos surgem exatamente com Tales de Mileto, lá na região da Jônia, como eu cansei de repetir, mas é bom para você memorizar. Bem, até aqui eu falei sobre o surgimento da filosofia. Falei sobre os contextos sociais, políticos, econômicos. Falei sobre a forma de interpretar o mundo que precedeu a filosofia. Expliquei o que é mitologia, expliquei o que é filosofia, a diferença entre uma e outra, né, entre mitologia e filosofia. E agora eu vou passar para a explicação dos fundamentos do pensamento filosófico. O que fundamentava a filosofia pré-socrática, tá? Qual era a mentalidade deles, o que eles pensavam. Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, também introdutório, tá bom? Espero que tenha gostado do que eu disse, da explicação que eu dei, e conto com você no próximo vídeo para nós continuarmos o nosso estudo. Tudo isso que eu disse não é nada perto da imensidão da filosofia.